Bom dia, amados. Vamos começar hoje a nossa aula. A aula passada foi a aula de número 4, foi? Cadê a estatística? Cadê? Alguém falou alguma coisa aqui. Sim, foi a 4. Agora que diz que eu acho. Notação científica, polinômios. Teste de hipótese. Então vamos lá. Vamos começar corrigindo a atividade da aula passada. A atividade da aula passada, a gente fez esse teste daqui, que era um teste com tolerância de chumbo, né? Então ele fala assim na questão: o limite de tolerância por chumbo foi estabelecido em 0,2. Então a primeira informação importante que a gente tem é o limite de tolerância por chumbo em ambientes fechados. Com o intuito de saber se em determinada indústria a concentração média de chumbo era superior ao limite tolerado, então a gente tem esse pensamento aqui, ó. Será que a quantidade média é superior? Então vamos pegar essas palavras-chave. Foi selecionada aleatoriamente uma amostra de 45 determinações, encontrando-se média de 0,214 miligramas por metro cúbico e desvio padrão de 0,12 por metro cúbico. Qual a sua concentração ao nível de 1% de significância? Certo? Então, use teste de hipótese para resolver isso. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Primeira coisa de um teste de hipótese sempre é defina as hipóteses. Primeira hipótese, tá? É que a concentração estabelecida do chumbo é igual à afirmada. Então, a média é igual à da afirmação. Então, teste de hipótese nulo sempre é de igualdade. A hipótese alternativa é sempre aquilo que a gente está tentando saber. Então, se eu rejeito a hipótese nulo, a única alternativa que eu tenho é a pergunta que eu fiz. E aí a pergunta é, será que essa concentração ela é superior ao limite tolerável? E o limite tolerável é 0,2. Quais são as outras informações que a gente tem? O tamanho de amostra é igual a 45, tá? A média de amostra foi 0,214 e o desvio padrão de amostra foi 0,012. Feito isso, o que é que a gente tem? A gente também tem um nível de significância alfa de 1%, que é a mesma coisa que 0,01%. Tá? 0,01. Tá? Então, vamos lá. O teste, que é o T calculado, ele vai ser x barra menos a média do teste dividido pelo desvio padrão da amostra sobre a raiz do tamanho de amostra. Isso daqui vai ser 0,214 menos 0,2, que é o valor da hipótese, dividido pelo desvio padrão, que é 0,012 vezes a raiz de 45. Isso aqui dá 7 alguma coisa, né, gente? Eu corrigi as atividades hoje. A 200,214 menos 0,2 dividido por 0,012 vezes 45 elevado a 0,5. Tá, 782. Vou botar 7826. 7826.
Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que olhar na tabela o T de N-1 alfa, que vai ser igual ao T de 44, e o alfa, que é 1%, 0,01. O valor de tabela não tem 44, então você pegava 40. Eu vou pegar aqui no R, que está mais perto de mim. Eu vou perguntar aqui no R qual é o quantio da distribuição P com 9,99, que é 100 menos 1%, com 44 de liberdade. O valor real é 2,414. Na tabela deve dar alguma coisa perto disso, tá? 2,414. O 40, na tabela vai ser o 40, que vai ser, deu quanto na tabela? 2,42. Tá? Vou botar 2,4 aqui, só para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui a distribuição normal, a média no meio é 0, 2,414 é o valor de tabela, 2,4 alguma coisa, certo? E o valor da estatística de teste deu 7,8. Esse valor, ele é tão grande que passa o 2, caiu na minha zona de rejeição, por isso, rejeitamos H0. Se rejeitamos H0, o que é que isso significa? Significa que a gente cai em H1. Então, o que significa H1? Vamos lá. O que significa H1? H1 vai dizer que, portanto, para um nível de significância de 1%, podemos dizer que a concentração de chumbo nessa indústria foi superior ao limite tolerado. Pronto, só isso daqui, tá? Então, gente, só isso, bem fácil, bem simples. Como eu ensinei para vocês, né? Porque muita gente, eu vi gente errando conta, podia ter vindo aqui naquele site que eu passei para vocês, que é do StatDisk, tá? Então, análise, teste hipótese para uma média, significância 1%, a média afirmada 0,2, desvio padrão da população não tem, tamanho da amostra 45, média da amostra 0,2 quanto? 0,214. Não, 0,214, 0,214. Desvio padrão da amostra foi 0,012. Isso? Foi. Calculava aqui, pronto, estava aqui, ó. Valor da estatística de teste, o valor crítico, ele deu 2,7. Por que ele deu 2,7? Estranho. É porque o teste é para maior. Tá aqui, ó. Tem que ter botado aqui, ó. Média para maior. Aí agora vai para 2,4014. Tá aqui, ó. Certinho. Certo? Aí quando vinha para cá, tá aqui, ó. O valor da estatística de teste é 7 e o valor da tabela era essa linha vermelha aqui. Tá?
Tudo certo. Vamos embora? Vamos começar a aula de hoje. Então, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir a aula? De boa, professor. De boa. Vamos lá. Na aula de hoje, porque é o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, mas na aula de ontem a gente falou, na aula da semana passada, a gente falou sobre testes quando eu estou trabalhando com uma única amostra, tá? Então, por exemplo, eu quero testar contra uma lei, digamos, certo? Então, eu quero o que eu estou fazendo contra uma lei, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho que é um teste de uma amostra só. O que a gente vai começar a fazer hoje é teste para exatamente duas amostras. Então, geralmente é um teste quando você tem a sua amostra e um controle, tá? Então, olha só, antigamente o teste era assim, era a hipótese nula, era a média é igual a um valor lá, um valor qualquer, zero. A hipótese alternativa era, será que essa média é maior do que esse mesmo valor? Aí agora muda. Agora vai ficar assim. Eu tenho a média de um grupo 1, contra a média de um grupo 2. Tá? Eu tenho uma amostra 1 e uma amostra 2. Então, as três perguntas que eu posso fazer é: será que o grupo 1 tem média maior do que o grupo 2? Será que o grupo 1 tem média menor do que o grupo 2? Ou será que as médias são iguais? Lembrando que aqui eu posso perguntar, são iguais, são diferentes, são os mesmos, né? Então, aqui seria, por exemplo, você testa dois vinhos, um com chip e outro sem chip. Eu posso dizer que são iguais? Posso dizer que foi a mesma coisa? Qual é a comparação que eu tenho quando eu faço duas bateladas de vinho e uma tem chip e a outra não tem chip? Vocês já sabem o que é chip, não sabem? Porque tem turma de enologia que não sabe o que é chip. Hein, gente? Vocês sabem o que é chip? Eu ainda não ouvi falar desse chip, não, professor. O que acontece? Eu não sei se é chip ou chip. Deixa eu ver se tem foto disso. Aqui, ó. Isso aqui é chip. Cadê? Abriu uma... Isso daqui é chip. O que é que acontece? Vocês sabem que o vinho, ele fica melhor quando você... Agora eu já entendi o que é. Eu entendi agora o que é. Você sabe que o vinho, ele fica melhor quando você engarrafa ele num tonel de madeira. Então, você compra um carvalho lindo e maravilhoso e faz um tonel lindo e maravilhoso. O que acontece? Isso muda os taninos do vinho. Eu não entendo de vinho, né? Como leigo, a gente só sabe beber, né? Isso muda a qualidade do vinho. O vinho fica melhor, certo? Só que qual é o problema? São dois. É caro. Comprar um tonel de carvalho é caro. Geralmente o povo compra, é usado. Dois, higiene, né? Depois de um tempo isso estraga e a bactéria ela se acumula nos poros da madeira e você tem que jogar aquilo fora. Por isso que quando você vai lá para a escola do vinho, os tonéis são tudo de inox, aço inoxidável, né? A humanidade vai morrer, o que vai sobrar é ácido inoxidável. Então, o que a gente faz? A gente bota umas lascas da madeira dentro da produção do vinho. Você pega um pouquinho da madeira, como se fosse uma serragem do carvalho,
e joga dentro. Você remove no final. Por isso que eu não entendi, que eu entendia mais por lasca. Aí falou chips, eu pensei que era Mas aí salgadinho. na escola do vinho o povo chama de chip. Eu não sei se é tipo, se é o nome correto ou não é, mas eu acho que o nome correto é chip mesmo. Eu acho que é isso mesmo, mas é por causa que os professores não usaram essas palavras quando tava, pelo menos na minha vez, né? É porque toda vez que eu vou fazer análise de estatística dos vinhos, os alunos dizem assim, com chip e sem chip. Tá entendendo? Então, mas aí tá. Então você fez 2 vinhos, certo? Tem uma uva do Vale do São Francisco que só tem lá aqui em Petrolina. O que é que você faz? Você faz um com chip e faz um outro sem chip. Eu posso dizer que o pH de um é maior do que o do outro? Eu posso dizer que a acidez de um é maior do que a do outro? O açúcar foi diferente? Quais são as características? A luz, a cor foi diferente? Como é que eu posso fazer essas afirmações? Eu já afirmei aqui para vocês, eu já disse para vocês, você nunca pode, em artigo nenhum, dizer a média de tal foi maior do que a média de tal. Não pode. Sem testar a estatística, você não pode. Você só pode dizer a média do primeiro foi 2 e a média do segundo foi 1. Você não pode dizer que 2 é maior do que 1. Por quê? Porque você precisa de estatística para fazer isso. Eu só posso afirmar que alguma coisa é maior do que a outra, eu só posso fazer comparação se você fizer estatística. Tá? Então, ok. Eu tenho duas amostras. Então, é o que a gente vai fazer que a gente chama de teste T. Os testes para maior, a gente chama de unilateral à direita. O teste para menor, unilateral à esquerda. Ou, como o Excel chama, é unicaudal. Tá? O Excel, quando a gente vai fazer no Excel, ele está desse jeito. Unicaudal à direita e unicaudal à esquerda. O nome desse negócio é teste T. Tá certo? E se for para os dois lados, é bilateral ou bicaudal. Tá? Então, olha só. Esse teste, ele exige duas coisas. Ele exige algumas suposições. O que danado são suposições? Suposições são coisas que, se eu não tiver, eu não consigo fazer o teste. Tá? Primeira, independência de amostra. Os dados, eles são feitos da maneira de que, se você perder uma informação, eu não consigo perder a outra. Tá? Então, isso é independência. E é muito difícil você ter independência em enologia. Uma maneira de você verificar a independência é, ao final do teste, fazer uma análise de resíduos. A gente pode fazer uma para vocês verem, mas ninguém faz. Geralmente, o que a gente faz é, você fez seu experimento direitinho? Fez seu experimento repetindo todas as condições iniciais, fazendo todas cada amostra sem uma afetar a outra? Então, pronto, você tem independência da amostra. Amostra identicamente distribuída. O que é isso? O que é isso? Amostra identicamente distribuída. Que cada uma não afeta do outro. Eu vou mudar aqui, porque eu botei homogeneidade aqui, mas na verdade não é. Isso aqui é parte da qualidade de como você fez o experimento. Mas uma coisa que a gente tem são variâncias iguais. Variâncias iguais é uma coisa que o povo não olha. Tá? Vocês que estão aprendendo estatística vão lembrar de olhar, que é teste se as variâncias são iguais. A gente vai testar isso. Tá? Por último, normalidade. A gente vai aprender alguns testes de normalidade. Porém, se você tem um tamanho de amostra razoável, a quantidade de tamanho de amostra é pequena, certo? Já é suficiente para você ter normalidade. Mas, geralmente, a gente testa... a gente não testa normalidade para teste T. Pode testar, mas geralmente não testa. Tá? Ok.
Aí, professor, não tenho normalidade, não tenho igualdade de variância, o que danado eu faço? Teste não paramétrico. O que é um teste não paramétrico? Teste não paramétrico é um teste que se afasta dos parâmetros normais. São testes que vão olhar a amostra sem pensar que eles têm distribuição normal, né? A distribuição normal é uma distribuição paramétrica, porque tem parâmetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui a gente não ensina nessa disciplina, porque não tem tempo, tá? Mas a gente pode, sei lá, eu estou pedindo uma disciplina extra de Estatística 2, que seria opcional, dentro do curso. Não me deram ainda. Num curso, numa disciplina opcional, a gente consegue pensar em estudar estatística não paramétrica. Ok. Existem três fórmulas para você fazer esse teste daqui. São 3 fórmulas diferentes. Cada situação vai pedir uma fórmula diferente, certo? A primeira fórmula é quando eu tenho o desvio padrão conhecido, tá? Deixa eu anotar aqui. Esse espaço que eu tenho aqui tem nada a ver com o assunto anterior. A primeira é sigmas iguais e conhecidos. Sigmas conhecidos. Não precisa ser iguais, não. Sigma 1 e sigma 2 conhecidos. O que foi que eu já falei para vocês aqui? Desvios padrões de população, média de população, geralmente é desconhecido. Você não tem acesso à informação. Então, fazer isso daqui, furada. Não dá. Então, eu não vou nem ensinar. Segundo, sigma desconhecido. Então, você só tem o S. Então, ó, sigma 1 e sigma 2 desconhecidos. Que é o normal, que é quando você só tem a amostra, você não tem os valores de população. Então, normalmente, o desvio padrão de população é desconhecido mesmo. E aí vão. Desconhecidos, só que eles são iguais. E eu até falei aqui. Isso é uma droga. Eu falei variâncias iguais, né? Não. São 2 fórmulas diferentes. Uma para variâncias iguais e a outra para variâncias diferentes. Então, olha só, a gente vai aprender essas 2 fórmulas aqui. Uma com variâncias iguais e outra para as variâncias diferentes. Essa é a fórmula para variâncias iguais. É o mesmo jeito do teste do outro teste. O que a gente faz? Calcula a estatística de teste, vê se esse valor de teste é maior do que um valor tabelado, tá? Vê se a estatística de teste é maior do que o valor tabelado. Se for, rejeita H0. O mesmo jeito, gente. Você tem o valor tabelado e o valor calculado. Se o valor calculado for maior do que tabelado, rejeita. Se não for, não rejeita. É a mesma coisa. Tá? A fórmula do desconhecido é essa daqui. Isso daqui é a conta do valor calculado. E o valor tabelado, a linha da tabela é essa. Essa aqui é a fórmula para achar qual é a linha da tabela. É terrível. E aí você me pergunta, professor, beleza, como é que eu sei se as variâncias são iguais ou não? A gente vai fazer um teste de variâncias. Tá?
As hipóteses do teste são hipótese nula, as variâncias são iguais, hipótese alternativa, as variâncias são diferentes. Certo? E aí, professor, por que a gente não vai fazer, o senhor não está fazendo conta com isso? Porque eu não vou fazer essa conta tamanho do mundo na mão com vocês. Não vou. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer tudo no Excel. Então, olha só. Aqui está dados parear. Esse outro teste aqui eu vou ensinar depois, tá? Vamos pegar um exemplo. Então, olha só. O que é que eu tenho aqui? Então, vamos prestar atenção agora que a atividade vai ser essa de vocês, tá? O povo disse que o Excel não é bom, mas o Excel é bom. Para fazer esses testes que são 2 amostras, o Excel é muito bom. Então, olha só. Para se descobrir um novo soro para interromper a leucemia, 9 ratos, todos em estágio avançado da doença, são selecionados. 5 ratos recebem o tratamento e 4 não. O tempo de sobrevida em anos, a partir deste momento em que o experimento é iniciado, é o seguinte. Então, olha só. Está aqui o tempo de vida dos ratinhos com o tratamento e o tempo de vida dos ratinhos com o tratamento. A pergunta é, será que o tratamento fez efeito? Primeira coisa num teste de hipótese sempre é o quê? Defina as hipóteses, tá? Para mim, hipótese nula é sempre de efeito nulo. Ou seja, a média com tratamento é igual à média sem tratamento. A hipótese alternativa vai ser que o tempo de vida média dos ratos com tratamento é maior do que sem tratamento. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer esse teste no Excel. O que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar aqui, ó, com tratamento, que foi 2.1, 5.3, 1.4, 4.6, 0.9. E o sem tratamento, que é 1.9, 0.5, 2.8, 3.1. Ok, o que é que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou fazer um teste de variância. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu pegar uma lupa aqui. Você vai vir aqui em dados e tem um botão aqui que se chama análise de dados. Se você está olhando agora para o seu Excel, esse botão não existe. Tá? Esse botão ele só existe se você instalar ele. Você só precisa instalar ele uma vez. Como é que instala? Você vem aqui em Arquivo, Opções, Suplementos, Suplementos do Excel, IR. Aí aqui vai estar assim, desse jeito. Quando você chegar aqui, ele vai estar desse jeito. Você vai marcar em Ferramentas de Análise, não me marque mais nada. Ok. Nessa hora, esse botão aqui aparece. Tá? Provavelmente, se você tiver um Excel pirateado, talvez você não consiga fazer isso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui. Análise. Consegue. Tem nada não, faz no site. Eu vou ensinar no... Tenta fazer. Se não der certo... Aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Olha só. Olha que coisa mais linda. Teste T, 2 amostras. Pareadas, que é o que eu vou fazer primeiro, eu vou fazer um teste de variância. Teste F para variância, para amostras para variâncias. 2 amostras para variâncias. Ok? Então, ó, primeiro, selecione o primeiro grupo. Cliquei, selecionei, cliquei de volta. Segundo grupo, cliquei, selecionei, cliquei de volta. O título, que é o rótulo, tá na primeira linha? Tá. O alfa, 0,5. A saída, eu vou botar a saída aqui do lado. Pronto, a saída do teste vai dar aqui. Ok.
Então, está aqui, teste F, 2 amostras para variâncias. Com tratamento, sem tratamento. Então, aqui está a média do primeiro grupo, a média do segundo. As variâncias de cada grupo, tamanho das observações, o grau de liberdade, a gente já falou de grau de liberdade aqui. Isso daqui, certo? É a estatística F, que é a estatística do teste, que é que você faria a conta na mão. Isso daqui é o valor de tabela. Então, o teste é aquele mesmo jeito. Se o valor calculado for maior do que o tabelado, rejeita H0. Só para lembrar, a hipótese nula é de variâncias iguais. Deixa eu pegar isso daqui, eu vou trazer para cá. Então, o que foi que nós fizemos? Nós testamos a variância. Então, ó, como é que funciona? Se esse valor for maior do que esse valor, rejeitamos. Como não foi, não rejeitamos H0. Igual aos outros testes. Porém, eu vou ensinar uma coisa mais fácil agora, tá? Que é o p-valor. Ou, em português, o valor p. Certo? O p-valor é a probabilidade que o valor obtido num teste ser tão ou mais extremo que o valor de referência da região crítica. Ele assume a intensidade da evidência da amostra contra a hipótese nula. Dessa forma, se o p-valor for pequeno, entre aspas, rejeitamos H0. Se o p-valor for grande, nós não rejeitamos H0. O que significa isso? Significa o p-valor, ele é como se fosse, tá? O que eu vou falar agora, tomara que não esteja gravado, porque sabe aquelas coisas erradas que a gente aprende para depois aprender o certo? Né? Tipo assim, que são 5 vogais. Não são 5 vogais, né? A gente sabe que não são. Mas quando a gente é criança, ensinam para a gente que são 5 vogais. Então, eu vou ensinar errado para ficar mais fácil, depois a gente corrige. O p-valor é como se fosse a probabilidade da amostra ser da hipótese nula. O p-valor é como se fosse a probabilidade da minha amostra ter sido vindo da hipótese nula. Se essa probabilidade for muito pequena, nós rejeitamos H0. Tá? E quanto é pequena? Pequena é justamente o alfa. Tá? Então, na prática, se o p-valor for menor do que alfa, rejeitamos H0. Se o p-valor for maior do que alfa, não rejeitamos H0. Então, acabou-se essa história de pegar o valor calculado, ver se o valor calculado é maior do que o tabelado. Não. A gente só vai olhar o p-valor. E eu estou ensinando uma coisa para vocês que muito professor aqui no IF não sabe. Tá? A gente não olha mais estatística de teste. A gente olha somente o p-valor. P-valor menor do que alfa, rejeita. Tá? Ok. Então, o que é o p-valor de verdade? O p-valor é a probabilidade de que a estatística de teste seja tão ou maior, o valor da estatística de teste ocorrer seja igual ou maior. Tá? Então, basicamente, eu não sei se vocês lembram da aula passada, que a gente tinha assim, olha. A gente tinha aqui 0. Aqui estava o valor do teste, que era 2,4. E o valor obtido foi 7, alguma coisa, não foi? Foi 7,8. Então, vejam. Esse 2,4 é a chance que a gente está dizendo, assim, de dizer, olha, se for maior do que 2,4,
A probabilidade disso acontecer é de somente 5%. Então, eu rejeito se minha estatística de teste cair aqui. Não foi isso que a gente aprendeu? O que é o p-valor? O p-valor é a probabilidade da estatística de teste em diante. Daqui em diante é essa área. Isso daqui é o p-valor. Então, vejam, se o p-valor, a área disso daqui, ela não está menor do que a 5%? Você pode ver, 5% é daqui para a direita. O p-valor é essa área daqui para a direita. Então, você está vendo que o p-valor é menor do que 5%? E quer justamente rejeitar H0? Se fosse o contrário, vamos dizer que o valor de teste tenha sido 1,0. A área à direita seria essa daqui, que seria maior do que o meu alfa, que é 5%. Vocês estão entendendo? O meu p-valor aqui, esse p de probabilidade, seria maior do que meus 5%. Então, aqui em cima, caiu dentro da minha zona de rejeição, rejeitamos H0. Aqui embaixo, não rejeitamos H0. Tá? Entenderam o que aconteceu? Então, o teste agora, todos os testes de computador que a gente vai fazer agora, a gente vai simplesmente olhar apenas para o valor P. O computador vai fazer o resto das contas. Então, quem é o valor P? É esse P daqui, ó. Tá? É esse número daqui. Então, meu p-valor aqui, meu p-valor... Então, lembrando, nesse teste de variâncias, a hipótese nula é igualdade. A hipótese alternativa são diferentes. Certo? Meu p-valor foi quanto? Foi 0,208, que é o que? Aproximadamente igual a 20,8%. Isso daqui é maior do que 5%. Se for maior do que 5%, o que acontece? Não rejeitamos H0. Entenderam, gente? Então, o que a gente vai fazer agora? Todos os testes, a gente vai olhar para o valor P. Se o valor P for maior do que 5%, não rejeitamos. Se for menor, rejeitamos H0. Tá claro? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, gente, a gente acabou de explicar como é que faz teste no computador. Isso é fantástico. Por quê? Porque agora você pode ser independente. Eu não consigo lembrar daquelas formas de estatística. Ok. Tudo bem não lembrar das fórmulas. Você só tem que saber qual é o teste que vai fazer. Tá? A sua obrigação de estudo de estatística é dizer assim, bom, eu tenho um problema que é 2 amostras. Qual é o teste que eu faço? É o teste T. Estão lembrados? Tá? Isso é o que vocês têm que aprender. Vamos seguir em frente. Gente, interajam comigo, por favor, que eu fico doidinho. Ou o colega aí dizendo que tá de boa. Tá bom, obrigado. Vamos embora. Então, olha só. Testamos as variâncias. Vimos que as variâncias são iguais. O que é que eu vou fazer no Excel agora? Eu vou testar agora de novo. Então, eu vi que as variâncias são iguais. Deixa eu pegar isso daqui, eu vou botar aqui para a direita, tá? Eu vou agora... Deixa eu pegar a lupa. Pegar a lupa.
E vou aqui, dados, análise de dados. Pronto, as variâncias foram iguais. Então, agora, ó, duas amostras em par, duas amostras presumindo variâncias iguais. Ok. Seleciono o primeiro dado. Seleciono o segundo dado. O título está no começo? Tá. Quanto é o alfa? 5%. Saída. Saída eu quero aqui do lado. Ok. Ok. Então, vamos entender o que foi que o Excel me deu. O Excel aqui, ó, teste T, duas amostras, presumindo variâncias equivalentes, ou seja, iguais. Tá? Deixa eu deixar bonitinho. Por que ele não... Meu filho, quebra esse texto, quebra. Ok, vamos lá. Então, ó, média dos dois grupos, variância dos dois grupos, tamanho das observações, a hipótese é que a diferença entre as duas é zero, ou seja, se uma é maior do que a outra, ele vai me dizer. Eu podia testar dizendo assim, olha, verifique se ele é 2 acima, é um ano a mais que o outro, sabe? Podia fazer isso. Ok, vamos entender o que está escrito aqui. Primeiro, ele me dá a estatística de teste. Se eu fizer a conta na mão, ele vai me dar esse valor. Aí aqui vem o T crítico para teste unilateral e o T crítico para teste bilateral, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que olhar para minhas hipóteses. Teste para maior, a gente viu no começo da aula que era teste unicaudal. Tá? Então, nós temos unicaudal à direita, unicaudal à esquerda e bicaudal. O que o Excel está me fazendo? Ele, em vez de perguntar, olha, é para maior ou é para menor? Não, o que ele fez? Ele calculou os dois. Você agora tem que me dizer se o teste ele é uni ou bicaudal. Tá? Então, vamos lá. O teste é para maior. Se é para maior, ele é unicaudal. Então, ó, gente, seria dessa forma. Verifica se o valor calculado é maior do que o valor tabelado. Se esse for maior do que esse, rejeita H0. Só que a gente não vai mais fazer isso. A gente vai simplesmente olhar somente para o valor P. Esse valor P, ele é... Se eu botar em porcentagem aqui, isso aqui é 25%. 25% é maior do que 5%. Se é maior do que 5%, não rejeitamos H0. Tá? Então, deixa eu copiar isso daqui lá. Queria que esse danado quebrasse o texto. Aqui. Deixa eu apagar isso daqui, que eu quero que ele vá puro para lá, para vocês verem. Então, ó, o que o Excel vai me dar? O Excel vai me dar isso. Agora, eu vou olhar para cá, porque meu teste ele é unicaudal, então eu vou olhar somente para o P unicaudal, porque meu teste é para maior. Isso daqui é a mesma coisa que 25%, que é maior do que 5%. Logo,
Não rejeitamos H0. Logo, não rejeitamos H0. E o que é que vai me dar isso? Isso vai me dar um portanto. Portanto, para um nível de significância de 5%, podemos dizer que o soro não é diferente, ou não é eficaz, né? Não é eficaz. Não tem efeito. Ou você pode dizer, o grupo com tratamento não teve tempo de vida maior do que o grupo sem. Como é que a gente vai fazer um teste T? Testa a variância. Se a variância for igual, teste T para variâncias iguais. Testa a variância. Se a variância for diferente, teste T para variâncias diferentes. Pronto, gente. É isso daqui que vocês vão fazer. Tá? Então, assim, terminamos a aula, só que eu quero conversar uma coisa com vocês. Que é... outra coisa. Existe um outro tipo de teste. Existe um outro tipo de teste que a gente chama de teste pareado. Tá? O que seria um teste pareado? Um teste pareado é um teste em que a mesma amostra, ela ocorre antes e depois no seu experimento. Como assim? Vamos supor que eu tenho um experimento que seria assim, eu peso uma pessoa, tá? Eu peso uma pessoa antes e depois de um regime. Então, você tem a pessoa A, tem o peso dela antes, e a mesma pessoa A depois. Eu tenho uma pessoa B e a mesma pessoa B depois. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas essa amostra daqui é exatamente a mesma amostra aqui. Essa amostra aqui é exatamente a mesma amostra aqui. Tá? Então, o teste, a maneira como o teste é feito, as contas do teste, é feito baseado nas diferenças. Então, eu faço a conta e verifico se esse menos esse, que vai ser a diferença entre A antes e depois, a diferença de B antes e depois, a diferença de C antes e depois. E aí eu verifico se a média das diferenças é maior do que zero. Cai num teste de hipótese da aula passada. Professor, o que significa isso? Significa que vocês têm que saber se o teste que vocês estão fazendo é pareado ou não. Por exemplo, olha a diferença do experimento. Olha a diferença. Eu pego 2 tonéis de vinho, eu faço um tonel de vinho com chip e outro tonel de vinho sem chip. Isso é um teste T para duas médias a variâncias iguais ou diferentes. Você vai testar. Isso é diferente de eu pegar o mesmo tonel, faço as medições, coloco o chip no mesmo tonel e depois eu meço de novo. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença de um teste T normal para um teste pareado? Que é a mesma observação antes e a mesma observação depois? As contas são diferentes. A maneira de você analisar, você vai analisar as diferenças entre os dois. Tá claro? Tá de boa? De boa, tá, mas tá. Não, a ideia basicamente é essa. É que eu tenho uma amostra. Deixa eu pegar aqui um exemplo da lista de exercício aqui.
Não é a lista 3, não. Aqui, ó. Um estudo conduzido pelo Departamento de Nutrição Humana foram registrados dados de comparação do resíduo de ácido sórbico. O ácido sórbico ele é um conservante. Em presunto, imediatamente após mergulhado e 60 dias após. Então, olha só, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o presunto e está mergulhando o presunto dentro como é o nome? Dentro do conservante, tá? Ácido sórbico. Aí ele pega esse presunto, coloca no armário 60 dias e 60 dias depois ele mede de novo a quantidade do conservante que está dentro, tá? Então, olha só como é a ideia. É a mesma fatia antes e a mesma fatia depois, certo? Isso é um teste pareado. Vamos fazer aqui no Excel para vocês verem. Certo? Então, aqui, ó, antes do armazenamento. Vou botar aqui antes. Antes. Depois. Então, aqui, ó, 224, 270, 400, 444, 590, 660, 1.400, 600... 96, 239, 329, 437, 597, 689, 576. Ok, o que é que eu vou fazer? Eu sei que meu experimento é pareado. Nada vai te dizer que teu experimento é pareado. Você tem que conhecer o experimento. Tá? Você tem que ler a questão e tem que entender. Ah, eu estou medindo a mesma coisa antes e depois. Então, meu experimento é pareado. Essa fatia da esquerda e da direita são as mesmas. A diferença é que um é antes ou depois. Então, eu vou lá. Dados. Análise de dados. E aqui... Cadê minha lupa? Teste T para 2 amostras em par. Par é pareado. Ok. Vamos, computador. Aqui. Primeiro grupo. Segundo grupo. Os rótulos estão na primeira linha. A saída eu quero do lado. Aqui mesmo. Ok. Então, tá aqui. Teste T para 2 amostras em par. Então, antes e depois. Então, tem a média antes e a média depois. Tá? O que a gente vai fazer? Eu quero saber se a quantidade... Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero testar se a quantidade é igual. Então, vai ser um teste bicaudal. Eu vou olhar isso daqui. Tá? Eu vou olhar isso daqui. Isso daqui... Eu vou botar em porcentagem para a gente ver. Deu 3%. Logo, isso daqui é menor do que 3%, é menor do que 5%. Rejeitamos a hipótese nula. Tá? Ou seja, podemos afirmar que essas quantidades elas foram diferentes antes e depois. Uma dúvida? Qual é o nome da menina que falou ainda agora? Eu perguntei se estava entendendo. Foi a Larissa. Larissa, você ia falar alguma coisa, eu tenho a sensação que não era sobre o teste pareado. Não, eu não ia falar nada, não. Pode falar, viu? Não tenha vergonha, não. Ok? Então, seria, portanto, vou
copiar e colar o outro, portanto. A nível de significância de 5%, podemos dizer que as quantidades de sorbato, de ácido sórbico, como é? É ácido sórbico, mas é sorbato, de sorbato antes e depois são diferentes entre si. Certo? Supondo que eu testei se eram iguais, tá? Fazendo a suposição que eu fiz aqui, que a hipótese nula era que a média do grupo antes era igual à média do grupo depois, e que a hipótese alternativa é que a média antes é diferente da média depois. Isso aqui foi maior do que 5%, por isso a gente rejeitou. Perdão, menor do que 5%, rejeitamos H0. Tá bom? Terminamos. Tá? Terminamos a aula. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre filosofia em estatística. Tá? Por quê? Porque muitas vezes vocês não são agrônomos, porque o pessoal da agronomia faz muito isso. Eles testam um veneno numa planta e, ao mesmo tempo, testam um controle, jogam água na planta. Porque o que é que você faz com isso? Você elimina um fator que a gente chama do fator, a gente elimina um fator que é o fator desconhecido, tá? Que são, por exemplo, botei meu veneno, mas o clima esfriou e esse clima esfriar ia matar minhas plantas de todo jeito. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Matar as plantas não, ia matar meus pulgões de todo jeito. Tá? Então, o que a gente tem? Uma necessidade de estar fazendo experimento com controle. Então, qual é a necessidade do controle? Evitar fatores desconhecidos. Então, por exemplo, você está fazendo um experimento, você está fazendo um teste em que você diz assim, olha, colocar chip no meu vinho melhora não sei o que do vinho. Como é que eu faço isso? Como é que eu mostro isso? Eu preciso de fazer um experimento ao mesmo tempo, sem colocar chip. Certo? Então, um controle, ele é uma maneira de eu conseguir fazer a minha análise com comparação. E isso é muito importante. Tá? Porque ele vai eliminar erros aleatórios, sabe? Então, se os dois foi o meu tratamento, não foi uma coisa aleatória que eu não sei o que é. Porque eu tenho um controle para mostrar. Tá? Repetindo o controle exatamente igual ao tratamento. Tanto que essa é uma coisa interessante para quem existe um pensamento de, olha, vamos pegar presidiários e vamos fazer experimentos nesse povo que não merece nada. Primeiro, isso é desumano, né? Você não está fazendo ressocialização, você está fazendo vingança. Segundo, que o grupo de tratamento tem que ser igual ao grupo de controle. Você tem um grupo completamente heterogêneo dentro de presídio. É impossível você fazer um experimento onde você tem duas pessoas isoladas de fatores externos. Certo? Você tem que ter um mesmo grupo de pessoas. Você vai fazer um experimento com remédio para idoso. Então, você tem que ter idoso de um lado e idoso do outro.
e idosos que se alimentem de maneira parecida nos dois grupos. Tá? E é impossível você fazer esse tipo de controle em presídio. Outra coisa. Existem dois problemas muito grandes, que são o efeito placebo e a evidência anedótica. O que é evidência anedótica? Já escutaram essa palavra? Uma pessoa contou uma anedota? Né? O que significa anedota? Anedota. Curiosidade, é uma coisa curiosa ou jocosa. Certo? Uma determinada passagem histórica. Então, olha só, uma anedota, ela é um causo, é um conto, é uma história que uma pessoa conta. Tá? Então, vamos supor, certo, que a gente está no meio de uma pandemia mortal. Vamos supor. E aí, a pessoa diz assim, olha, meu sobrinho se tratou com, sei lá, vinho branco. Ele tomou vinho branco e não morreu. Né? Aí você fica, poxa, então se eu tomar vinho branco, eu não vou morrer também. Só que aí, vamos lá. Isso daqui é o que a gente chama de evidência anedótica. Ou seja, eu vi uma pessoa tomando vinho branco, ela não morreu do vírus mortal. E aí eu penso, poxa, o vinho branco funciona. Só que você não pode fazer essas afirmações somente com base na sua experiência do que você passou. Muitas vezes, certo? A estatística, a ciência, ela vai contra o senso comum, sabe? Não é... Na ciência a gente testa, a gente não vai pelo que a maioria acha, tá? Então, como é que funcionou? Professor, então por que meu sobrinho se curou quando ele tomou vinho branco? Basicamente é o seguinte, você tem uma doença que mata 1% das pessoas, certo? 99% das pessoas que tomaram vinho branco tomaram vinho e não morreram. Aí você, poxa, se 99% dessas pessoas tomaram vinho branco e não morreram, então esse remédio funciona. Só que se eu pegar um outro grupo, em vez de vinho branco, eu der água, a mesma quantidade não vai morrer. 99% não morreu. A mesma porcentagem de morte aqui foi a mesma porcentagem de morte aqui. Então, apesar de você ver 99% das pessoas com a evidência de que o remédio funcionou, na prática não funciona. E é assim que surge esses tratamentos milagrosos na televisão. Eu não sei se vocês lembram que a última vez que apareceu um tratamento milagroso na televisão foi a fosfetanolamina. Quem lembra? Era um remédio maravilhoso para o câncer. Quem lembra disso? Foi dito que a fosfetanolamina era um remédio maravilhoso que ia curar o câncer. E aí o argumento era, olha, a pessoa está morrendo, deixa ela tomar o que ela quiser. Não. Não. Porque muitas vezes você incentiva a pessoa a abandonar o tratamento. A pessoa está fazendo um tratamento com quimioterapia, que é dolorosíssimo. Tratamento com quimioterapia é dolorosíssimo. Aí vem um remédio inócuo, que não faz nada. Mas eu vou tomar aquilo ali, que é melhor. Então você vê gente que abandona o tratamento por causa desses remédios sem efeito. Tá? Assim, é estimular genocídio uma coisa dessa. Não façam isso. Então, por isso que a gente usa tratamento e controle. Por quê? Porque você tem como testar e tem como fugir da própria mente. Tá? Um outro efeito que a gente tem é o que a gente chama de efeito placebo. O que danado é um efeito placebo? Tá? Então, a primeira coisa é...
Sempre que vou fazer um teste, de preferência, faça um teste com controle. Tá? Então, dê preferência a testes com controle. Certo? Então, por quê? A primeira coisa que a gente viu foi evidência anedótica. Tá? Que é, poxa, funcionou para mim, então deve funcionar para tudo. Isso não é verdade. Segundo, efeito placebo. Eu não sei se já Ai, achei que tinha sido só aqui. Mas pelo jeito foi ele que caiu. Tá, eu tava falando mal de quem quando eu... Não, a gente tava vendo aqui. Se o seu tinha caído mesmo, foi a internet da gente. Quando parou. Eu de novo, mexer aí, foi? Eu vou tocar para a internet. Eu vou tocar para a internet do celular só para terminar minha aula. Para garantir que eu não vou ficar caindo, que eu não tenho paciência para isso, não. Pronto, eu tô na internet do celular, agora não cai mais, não. Deixa eu só ver se... Pronto. Então, olha só, vamos terminar aqui a história. Vamos terminar aqui a história. O que é o efeito placebo? O que é o efeito placebo? O efeito placebo, ele é um efeito de você toma um remédio que não funciona, mas você tem a sensação física de que ele funciona. E isso ocorre aos montes, tá? Como assim? Imagina que você está com dor de cabeça. Eu chego na aula e digo assim, olha, eu tenho um remédio ali para dor de cabeça. Aí eu saio, volto com um copo d'água e com um pingador pingando remédio no copo. Sabe aqueles pingadores de remédio? Quebripirona. Não tem gosto de nada, é só água. Eu até digo, ó, esse remédio aqui, ele não tem gosto de nada, tá? Você vai tomar que vai parecer água. A pessoa toma e passa dor de cabeça. E não tem remédio nenhum dentro. E isso ocorre, isso é comprovado que ocorre. E por que isso ocorre? Tá? Porque o cérebro é um órgão muito poderoso, principalmente para aliviar a dor. Tá? Você esquece. Quantas vezes você não esqueceu que estava com dor? Sabe, você tá com cólica, começa a conversar com sua mãe, começa a conversar com a pessoa, e aí você disse, eita, eu tava aqui, eu nem me lembrei, eu conversando com você, a dor até passou. Já ocorreu isso? Foi algum remédio que você tomou? Não, isso é o que a gente chama de efeito placebo. Tem um teste muito famoso, que foi assim, que foi... Chegaram uma pessoa e deram um analgésico. O teste, ele funciona assim. A pessoa bota uma mão numa barra de ferro, não, tipo numa chapa. E essa chapa, você tem que ficar com ela, a mão queimando, até você não aguentar mais.
certo? Sua mão ela vai ficar doendo. Não vai lhe ferir, mas vai ficar doendo. Então, eles chegavam e davam um remédio para você e diziam assim, olha, isso aqui é um comprimido que a gente está testando, ele é mais ou menos $2, e a gente quer saber qual é o tempo que demora para a dor passar. Então, assim que a dor passar, você anota o tempo que demorou para passar. Chegaram com esse grupo, disseram que o remédio custava $2. Chegaram para outro grupo e disseram, olha, isso daqui é um remédio caro, só a pílula. É $50 um comprimido desse. Isso aqui é muito poderoso, tá? Então, olha só, você vai botar a mão na chapa, quando você vai tomar o remédio, quando a dor passar, você anota. Certo? Os 2 remédios eram comprimido de farinha, não tinha nada dentro. Tinha nada dentro. Certo? Foi o que aconteceu. Quem tomou remédio, entre aspas, mais caro, a dor passou mais rápido. E aí você fica... Olha como o cérebro engana a gente. Tá? Eram 2 remédios inóculos, 2 remédios que não tinha serventia nenhuma, mas mesmo assim, o remédio que foi dito para a pessoa que era mais caro, funcionou melhor. Tem uma história muito famosa de um assassino na Inglaterra. Uma vez eu estava conversando com a professora Aline. A professora Aline disse, Alisson, disseram até que não podia ser a mesma pessoa. Disseram que a pessoa a pessoa que está fazendo o experimento não devia fazer a análise dos dados. Eu disse, não influencia em nada, isso é besteira. Eu disse, não. Tem uma história muito famosa de um assassino na Inglaterra, que ele matou muita gente na Inglaterra. E esse assassino, ele aparecia em tudo. Eu nem me lembro se era um assassino, se era um ladrão. Mas a questão é, ele cometeu crimes pela Inglaterra inteira. E assim, era coisa do tipo, um dia ele estava no sul da Inglaterra, outro dia ele estava no norte da Inglaterra. Final das contas, descobriram que o DNA do assassino era, na verdade, o DNA do laboratorista. O cara contaminava os frascozinhos com o DNA dele. Trocaram o laboratorista, pronto, o assassino nunca mais matou ninguém. Então, é comum até que a pessoa que está fazendo o experimento, ela diz assim, isso aqui é o meu veneno, então eu quero ver realmente se ele matou mais a praga. E a pessoa fica mais dedicada, sabe? Por isso que a gente faz experimento que a gente chama de duplo cego. Tem um experimento que é cego, que é a pessoa que tomou remédio, ela não sabe que está tomando remédio, porque se souber que ela está tomando remédio, ela relaxa, o efeito é maior. Ou se ela souber que não está tomando remédio, ela vai se proteger mais. Eu tenho uma amiga minha aqui, uma vizinha minha aqui, que ela está participando dos testes. Né? Ela está no teste de uma vacina dessa. E ela não sabe se ela tomou vacina ou placebo. E aí fica, se ela soubesse que ela tomou placebo, ela não ia se arriscar tanto, como eu vejo ela andando para cima e para baixo. Está entendendo? E o pior, um experimento duplo cego é que nem quem aplica sabe. Nem a pessoa que recebe, nem a pessoa que aplica sabe se aquilo ali é remédio ou não. Por quê? Para evitar uma coisa do tipo que eu já vi assim, eu já vi uma pessoa, o cara estava fazendo um teste de iogurte. E o cara que deu o iogurte para as pessoas provarem falava, vixe, esse daqui é ruim demais. Ou seja, mudava a opinião da pessoa que estava pesquisando. Né? E outra coisa, você no laboratório quer que seu resultado seja melhor. Então, se você não soubesse aquilo ali é o teu grupo de controle, é o teu grupo de placebo, isso afeta o resultado. Tá? Então, nós temos essa situação de a importância desses efeitos. A importância de você estar trabalhando com controle. Tá? Experimento cego, experimento duplo cego. Não pode ser pesquisa feita no Twitter. Fiz uma pesquisa aqui no Twitter e deu que vinho branco funciona para acabar com o experimento. Muitas pessoas que eu conheço tomaram vinho branco e ficaram bons.
Você não pode dizer uma coisa dessa. Não pode. Tá? Isso é terrível. Outra coisa que a gente vai falar aqui, a ideia... Aí você fala, professor, e quem inventou efeito placebo? Quem inventou efeito placebo? Antigamente, gente, ninguém entendia nada de medicina. Tá? Ninguém entendia nada de medicina. Então, o que acontecia era, as pessoas davam tudo para a pessoa tomar. Tudo. Teve a época que o povo tomava mercúrio. Você tem noção do que é o povo lhe dar mercúrio para você tomar? Mercúrio é altamente tóxico, porque não sabia se curava ou não. E aí ia testando. Até o século passado, as pessoas faziam sangria. Sangria. Você sabe o que é sangria? Acreditava-se que existia o poder dos fluidos no corpo. E se você tirasse o sangue, aquela febre ia embora. Você tira o sangue que está contaminado da sua doença que você tem, e você, na hora de renovar o sangue, que o seu corpo renova o sangue, você fica melhor. Meu Deus! Você tem noção do que é perder sangue você estando doente? E era um negócio que você fazia. Você ia no barbeiro, o senhor quer uma sangria? E o cara lhe cortava. Sabe? Até o século passado você fazia isso. Então, antigamente, o que o povo fazia? Existia um grupo, surgiu um grupo antigamente, que disse assim, olha, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou pegar um remédio que ele é baseado, tá? Eu vou pegar um remédio que ele é baseado na mesma doença. Então, por exemplo, gripe. Gripe, a pessoa fica com a garganta inflamada, a pessoa fica com os olhos lacrimejando, né? Fica com o nariz escorrendo. O que faz a mesma coisa? Cebola. Certo? Então, a pessoa está gripada. O que faz a mesma coisa? Cebola. Então, você vai curar uma infecção aqui, que se você não sabe nem se é viral, nem se é bacteriana, com cebola. Tá? E aí, vamos lá. Os remédios para gripe naquela época eram tão loucos, tão sem noção, o povo tomava até vinho branco, que tomar cebola era mais fácil de você escapar, porque você não ia fazer uma sangria aqui. Você tomava cebola. E aí é mais fácil o corpo se curar e você se curar sozinho, tomando nada, porque cebola não tem efeito nenhum contra a gripe. Né? E você se curava. E para piorar, o povo dizia assim, olha, eu não vou só usar cebola, eu vou usar uma quantidade muito pequena de cebola. Eu vou usar uma gota de cebola. Vou pegar essa gota de cebola e vou botar num barril de 20 litros d'água. Botei essa gota de cebola em 20 litros lá, mexi. Pego essas 20 gotas, pego uma gota e boto num tonel de mais 20 litros d'água. Mexi. Repito isso. Mil vezes. Mais ou menos. E aí, essa água daqui, isso daqui é o remédio. Aí eu lhe pergunto, se no primeiro tonel de 20 litros ele tem uma gota de cebola, quanto de cebola tem no último tonel? Praticamente nada. Praticamente nada. Então, é uma teoria do povo daquela época, né, da Idade Medieval, que achava que quanto mais diluído fosse o remédio, mais forte era. Então, ó, é um efeito de similares, que não faz sentido. E quanto mais diluído, mais forte. Aí eu lhe pergunto, depois de repetir esse processo 1000 vezes, não tem nenhuma molécula de cebola mais na água.
sabe? Aí qual é o efeito desse remédio? Placebo. Tem um efeito placebo. E naquela época funcionava, porque os remédios eram terríveis. E aí eu pergunto, quem sabe o nome disso? Quem sabe o nome desse tratamento? Quem chuta? Vamos lá, participação. Como é o nome desse tratamento? Amores da minha vida. Como é o nome desse tratamento que você trata com remédio diluído? O nome desse tratamento aqui é homeopatia. Homeopatia sofre de todos os problemas que eu falei aqui. Ele vai sofrer de evidência anedótica. Meu primo se curou com homeopatia. E homeopatia é simplesmente efeito placebo. Simplesmente efeito placebo. Tá? Vai ter gente que vai se curar, mas assim, você vai curar de dor de cabeça. Você não, o problema de homeopatia é o crime que você faz quando você tenta curar uma pessoa com dengue. Sabe? Nunca isso vai ter feito. Isso é um crime. Bom, vamos lá. Ninguém tá interagindo comigo, ninguém tá interessado nisso. Vamos terminar minha aula. Então, gente, qual é a atividade de vocês? Olha só. Eu vou pegar um experimento aqui. Eu vou pegar um experimento aqui. Deixa eu pegar aqui um da lista de exercício. Eita, eu não tô com nenhum aqui. Eu vou pegar um aqui. O que é que eu vou fazer com ele? Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o texto. Você vai ler. Certo? Eu vou colocar o teste de variância e vou colocar o teste para variâncias iguais e o teste para variâncias diferentes. Então, você primeiro vai definir as hipóteses do teste de... Primeiro, você vai definir as hipóteses do teste de variância. Depois, vai definir a hipótese do teste para média. Tá? E aí, você vai tirar a sua conclusão. Você simplesmente só vai olhar para os valores P do teste. Tá bom? Então, vai ter 3 coisas lá. O teste de variância. Aí, eu vou botar o teste de variância igual e o teste de variância diferente. Um deles você não vai usar. Por quê? Porque vai depender do teste de variância. Tá? Leia a questão, defina as hipóteses. Por quê? Porque definindo as hipóteses, você vai saber se você vai usar ou o teste para maior ou menor, ou o teste para igualdade. Porque aqui é para maior e menor, e aqui é para quando é igual, ou com teste para diferente. Tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, tá? Me procurem. Eu vou botar a atividade já, tá bom? Tenha um bom dia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tchau, tchau, professor. Tchau, amores. Vão com Deus. Deixa eu pegar aqui um lá. Tchau, meu querido. Tchau, pronto. Tchau, obrigado. Interajam mais comigo, eu fico sozinho aqui. É que a gente fica sem saber Da próxima vez a gente conversa mais. Obrigado. Ah, semana que vem Tchau. não tem aula, tá? Já estaremos nessas miniférias. São 2 semanas só, sem aulas. Mas aí eu boto a atividade para semana que vem mesmo, tudo bem? Melhor do que botar para domingo, Ok. tá? Cheiro no Tá olho. certo. Tchau, Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau.